Pé Grande, monstro do Lago Ness, chupa-cabra, homem-mariposa e outras criaturas semelhantes são chamadas de criptídeos. A pseudo ou falsa ciência que os estuda é a criptozoologia, mas todos os anos a ciência real refuta a existência dessas bestas. Então vamos descobrir como alguns desses mitos foram desmascarados. Vamos começar com dois dos mais famosos, o Yeti e o Pé Grande. São quase iguais, mas as lendas a respeito deles apareceram em diferentes partes do mundo. O Yeti é um cara grande com pelo branco, e sua fama surgiu no Nepal várias centenas de anos atrás. Já o Pé Grande é um mito da América do Norte, especificamente do noroeste do Pacífico, com relatos iniciados no século XX. Muita gente acredita nesse monstro gigante semelhante a um urso e um primata ao mesmo tempo. Ainda assim, ninguém jamais apresentou evidências objetivas de que essa besta existe. Você pode encontrar muitas fotos de pegadas que supostamente pertencem ao Pé Grande ou ao Yeti, mas a maioria é falsa. As pessoas gostam não só de acreditar em histórias fantásticas, mas também de criá-las. Então, para inventar vestígios do Pé Grande, alguém fez uma enorme pegada de barro que tem semelhanças com o pé humano. As amostras de cabelo e DNA achadas no local eram de origem artificial. Era algo sintético, ou pelo de cervos, touros e ursos. Ah, e lembra daquele famoso vídeo de má qualidade com o Pé Grande? Talvez o filme seja real e não tenha sido editado, mas a criatura capturada pela câmera provavelmente era um ator fantasiado de gorila ou algo assim. Entre todos os animais, o urso negro americano é um candidato perfeito para o papel de Pé Grande. Esta fera gigante é coberta de pelos e pode ficar de pé sobre as patas traseiras. Mas o mais incrível é que os cientistas identificaram um padrão entre os relatos de pés grandes e a população de ursos negros. Acontece que as pessoas viram o Pé Grande nos lugares onde viviam muitos ursos. Uma história semelhante aconteceu com o Yeti. Um grupo de pesquisadores estudou amostras de DNA de cabelo que diziam pertenciam ao Yeti. Eles descobriram que todas eram de espécies raras de ursos e até de cães. Esse estudo pode desapontar os fãs do monstro fantástico, mas agradou aos cientistas, que obtiveram informações que podem dar uma ideia mais detalhada da evolução dos ursos. Ainda assim, tenho certeza de que haverá mais avistamentos de Pé Grandes e Yetis. Relatórios do próximo monstro fantástico apareceram em 1987 em Porto Rico. Uma criatura desconhecida entrou nas fazendas para se alimentar de cabras, galinhas e outros animais. Muitos disseram ter visto um bicho semelhante a um cachorro, um réptil e um roedor com rosto alongado, grandes presas e escamas. Alguns afirmaram ter avistado um monstro com pele lisa, pouco ou nenhum cabelo e um cheiro desagradável. Não era eu. As pessoas o chamavam de chupa-cabra. Todas as noites atacava o gado e os fazendeiros não conseguiam pegá-lo. Pelo menos é o que diziam os jornais. Em parte era verdade. Os moradores viram uma criatura assustadora nos celeiros, mas era algo fantástico. Um cientista da Universidade de Michigan pôde resolver o mistério. Ele disse que o monstro provavelmente era um coiote comum, mais precisamente vários coiotes com sarna. Em Porto Rico, alguns carrapatos sobem nesses animais e causam coceira. Por causa disso, eles perdem o pelo. Isso explica por que muitas pessoas viram monstros carecas. A escuridão, o medo do desconhecido e a imaginação transformaram o bicho assustado em um monstro. Com um caso pior de carrapatos, os coiotes começam a emitir um cheiro desagradável. Sem o pelo, a pele fica mais espessa. Como resultado, eles se transformam no que parece um chupa-cabra e perdem força, por isso escolhem presas mais fáceis de caçar, como o gado. Essa coisa apareceu no meio da noite nas densas florestas da Virgínia Ocidental. É uma pessoa alta com asas enormes e olhos vermelhos brilhantes. Você provavelmente o conhece como o Homem-Mariposa. A primeira vez que se ouviu falar dele foi em novembro de 1966. Na pequena cidade de Point Pleasant, dois jovens estavam caminhando na floresta e viram um monstro terrível, um cara enorme com olhos vermelhos e asas de 3 metros. Eles correram para fora da mata e imediatamente chamaram o xerife. Depois disso, a polícia começou a vasculhar a área. Um jornal local escreveu um artigo sobre a misteriosa criatura. A partir desse momento, rumores sobre o Homem-Mariposa começaram a se espalhar pelos Estados Unidos. Tornou-se tão popular quanto o Pé Grande e o monstro do Lago Ness. As pessoas fizeram um festival em homenagem a ele, e Hollywood criou um filme de terror. Mas ao contrário da maioria dos outros criptídeos, não há fotos ou vídeos. Mitos e lendas o mantêm popular. A propósito, os habitantes de Point Pleasant passaram a se beneficiar quando a cidade se tornou um local de atração para os amantes do Homem-Mariposa. Eles ganham um bom dinheiro vendendo lembrancinhas com a imagem do monstro. Os turistas deixam dinheiro em hotéis e excursões contribuem para o crescimento econômico.
Qual é o sentido de destruir esse mito se é algo tão lucrativo? No entanto, a lenda apareceu de alguma forma, e um cara chamado Jonathan Geter decidiu descobrir a origem. Ele estudou os primeiros artigos de jornal sobre o Homem-Mariposa e leu muitos livros. Quase todos foram escritos por entusiastas da criptozoologia. Os documentários e artigos também não continham nada científico. No entanto, Jonathan aprendeu uma história emocionante sobre Point Pleasant. No início do século XX, funcionavam no local fábricas de produção de substâncias nocivas. Quando fecharam, os restos de substâncias começaram a poluir o meio ambiente. Talvez alguma parte da lenda sobre o monstro esteja ligada à ideia que se tem sobre a poluição da natureza. O contexto da história da cidade fez nascer o mito na cabeça das pessoas. Além disso, em 1967, houve um grande desastre por lá. A Silver Bridge, a via principal de entrada para Point Pleasant, desabou. A tragédia deixou muita dor e alguns moradores acreditaram que a criatura estava envolvida de alguma forma. Nosso próximo criptídeo vive na água. Um monstro chamado macaco marinho de Steller é menos famoso do que outros seres pseudo-reais, mas sua aparência é bastante específica. Então imagine um corpo oblongo e grosso com cerca de 1,80 m de comprimento, pouco mais baixo que um astro da NBA. A besta é coberta por cabelos grossos de cor avermelhada com uma faixa branca nas costas. A cabeça parece a de um cachorro, orelhas pontudas indicam para cima e longos bigodes pendem de ambos os lados dos lábios. Histórias assim surgiram graças ao naturalista George Wilhelm Steller. Segundo sua descrição, o macaco parecia uma morsa ou uma foca, mas imagens da internet mostram algo entre uma sereia e um gato. O naturalista viu a criatura durante a Grande Expedição do Norte, a bordo do navio St. Peter, na década de 1740. Nessa jornada marítima, ele conheceu muitos animais, inclusive o macaco do mar, e os descreveu em seu diário. Steller era um naturalista conhecido, então muitos acreditaram na história. Alguns acham que o cara descreveu as focas oceânicas, outros creem que o bicho era o capitão do St. Peter, Vitus Bering. Steller teve um conflito com o comandante, então poderia brincando tê-lo retratado como um macaco marinho. Segundo alguns registros, Vitus Bering tinha um longo bigode caído e uma barriga grande. Assim, o criptídeo mais popular do mundo tem a chance de sair do campo da criptozoologia e entrar na ciência real. Este é o monstro do Lago Ness. Não faz sentido agora tentar separar a verdade da ficção entre milhares de registros e mensagens sobre o assunto, mas vamos olhar para um estudo científico recente. Segundo rumores e suposições, o Nessie é descendente de um antigo dinossauro marinho, um plesiosauro. Mas a teoria foi rapidamente refutada porque os plesiosauros viviam apenas em água salgada. No entanto, um grupo de paleontólogos descobriu fósseis desses répteis em um sistema fluvial de 100 milhões de anos, que era de água doce. Isso significa que os animais poderiam ter vivido no gigante Lago Ness. Talvez um de seus descendentes tenha sobrevivido até hoje. Vá em frente, mergulhe o dedo do pé na água. Ha!